Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Bom, nesse vídeo a gente vai ver como funciona a operação de extrude, né, do sólido 3D. Então eu vou mostrar aqui como você pode, por exemplo, realizar aqui a criação de um modelo simples de suporte, né, ao qual você tem uma base e você tem ali a altura do suporte com um determinado diâmetro, né, tanto para a altura do suporte como também para a base, beleza? E aí, através dessas funções, você consegue personalizar todo o modelo 3D aí, aplicando aí várias operações de extrude para gerar então o modelo de suporte desejado. Então aqui no código eu vou começar pedindo um ponto, né, de referência para a gente poder colocar ali o suporte. Então eu vou chamar isso aqui de ponto suporte. A gente vai utilizar lá o manager usando o nosso doc editor, né, getPoint, ok? Então, depois de fazer o getPoint, a gente vai fazer, então, especifique o local do suporte, né? Para que, de fato, ali exiba a mensagem. Vamos checar se o ponto suporte ele não foi especificado, né? Através do diferente aí de OK. A gente pode aqui, então, dar um return para poder cancelar o comando. Beleza? Depois disso eu vou fazer o que? Eu vou pedir qual que é a largura da base, né? Qual que é a dimensão da base. Para isso a gente pode utilizar um prompt double result. Então eu vou colocar aqui como dim base, né? Dim base. Dim base a gente vai utilizar então o manager, doc editor, né? Vamos pegar um get double. E aí aqui a gente passa a mensagem, specific, né? Vamos colocar aqui como o diâmetro, né? O diâmetro da base, supondo que ela seja ali circular, tá? Então, se o dim base aqui ele foi aí diferente de OK, a gente vai dar um return, beleza? Não estranha, porque você pode fazer os returns aí dessa forma também, beleza? Vou copiar isso aqui, como a gente vai utilizar um círculo como exemplo aqui, né? Eu vou colocar aqui dim altura base, né? A gente vai precisar falar qual que é a altura da base. Então aqui especifique a altura da base. Beleza? Depois disso aqui, eu vou copiar isso aqui tudo, Vamos copiar e vamos fazer agora para o suporte de fato ali, né? Então vou colocar aqui dim suporte. Então especifique o diâmetro do suporte, como exemplo. Beleza? Aqui a gente vai trocar para o OK aqui, né? Esse aqui a gente coloca dim altura suporte. E aqui especifique a altura do suporte, beleza? E aí a gente troca aqui para dim altura para diferente de OK. Então a gente pediu aqui 4 informações, né? Aqui eu vou só salientar aqui a base em maiúsculo, só para a gente não confundir, tá? Aqui é suporte, suporte. Pois você pode adaptar essa função para diversas ocasiões. Então eu estou pedindo qual que é a largura da base aqui, né? Qual que é o diâmetro da base, qual que é a altura dele. Depois eu estou pedindo aqui qual que é então a altura do meu suporte, beleza? Lembrando que ele começa aqui logo embaixo, né? Então a gente vai tentar representar aí dessa forma, beleza? Mas como é um exemplo, você pode adaptar aí de acordo com a sua situação. A gente vai começar uma transação, Então vou pegar aqui o manager, né? Vamos pegar o doc data, transaction manager, né? Vamos começar uma transação. Vamos começar aqui então pegando o model, então block table record, né? Vamos chamar aqui o model, como a gente vai precisar adicionar esses objetos lá dentro do model, né? Vai ter o que? O current space. Vou usar aqui a transação, né? Para poder pegar esse model, Então vamos fazer aqui o cast já, vamos chamar o transcad, get object, né? E aí a gente pega o model aqui para escrita, beleza? Então for write. Colocamos então aqui o nosso commit, né? A gente não pode esquecer do commit para poder fechar a transação. Agora, de fato, a gente vai começar então a criar esses modelos, né? Então, como é que a gente vai fazer isso aí, A gente vai precisar criar uma region, né, para que a gente de fato faça esse extrude, né? Como que eu sei que é uma region? Se você declarar aqui um solid 3D,
eu vou chamar como sólido base, né? É igual a um novo sólido 3D. E eu vou criar aqui também um outro sólido 3D, ó, como sólido suporte, né? Sólido suporte. A gente vai dar um new aqui nele, ó, beleza? Esse sólido da base, por exemplo, ó, ele tem aqui ó, uma função que é a função de extrude. E aí, para você fazer o extrude, você precisa de uma region do valor que você quer extrusar e o taper angle, que é como se fosse uma inclinação, né? Então, o que vai acontecer? A gente vai precisar criar essa region, tá? Para a gente poder criar, primeiro aqui, ó, a gente vai utilizar, como a gente falou lá, um diâmetro, eu vou criar aqui um círculo de apoio para a gente fazer isso. Então, eu vou chamar isso aqui de C base, ó. Então, C base é igual a um new circle, beleza? Esse círculo ele vai ter um ponto. Então, ele vai ter o center dele, vai ser igual ao nosso ponto suporte, né? O ponto que a gente especificou. Depois disso, a gente vai pegar aqui o rádius dele, ó. O rádius dele vai receber o nosso dim base, ó, ponto value, dividido por 2, né? Como é o raio, então você está falando ali o diâmetro. Então, a gente divide ele por 2, beleza? Depois disso, a gente vai precisar criar aqui, ó. Se você reparar, a classe region, ó, ele tem uma função aqui que é create from curves, tá vendo? Então, ele tem um create from curves. Para ele poder criar através de curvas, ele precisa de uma coleção de DB object, né? De DB collection. Então, a gente vai criar aqui ó, um DB. Então, a gente vai pegar aqui ó, um DB Object Collection. Então, eu vou falar de lista base como exemplo. Vou dar um novo DB Collection. E aí, a gente faz o add do nosso C base. Então, colocamos o nosso círculo aí dentro desse cara aí. Agora, a gente pode fazer o quê? Ó? A gente vai fazer aqui um region, né? Então, a gente chama aqui, ó, region.createFromCurves, ó. E aí, veja que o resultado dele, ó, também é um DB Object Collection. Então, a gente vai, eu vou até copiar aqui, ó, para a gente poder ganhar um tempo, ó. Vou copiar aqui, vou jogar para cá. Então, lista base regions, beleza? E isso aqui vai ser igual ao nosso region create from curves. E aí passamos o nosso lista base aqui dentro, ó, beleza? Então, dessa forma, ó, a variável lista base já contém a nossa region criada através do círculo aqui em cima. E aí, feito isso, ó, a gente vai pegar aqui o nosso lista base.region, vai passar aqui dentro do sólido base.extrude, vamos dar 1, e agora a gente vai passar o nosso valor lá da extrusão, né, que seria a altura. Então, a gente vai ter aqui o dim base, né, ó, altura base, né, ponto value, beleza? Repare no seguinte, valores positivos, ele vai no sentido positivo do Z, dependendo aí da UCS. E valores negativos, ele vai para baixo, né? Então, a gente vai multiplicar aqui, ó, como aquele ponto vai ser um ponto ali de localização do suporte, a gente vai extrusar para baixo a base. Então, eu faço isso aqui, ó, vezes menos 1, e o taper angle vai ser de 0, beleza? Então, veja aqui que ele vai dar um problema, né? Porque a gente precisa passar uma region. Então, aqui dentro, ó, eu vou passar o lista base regions e vou pegar aqui ó, a primeira posição, tá? Como ele fez aí a conversão, né? Ele vai acusar aqui porque ele retorna um DB Object Collection. Mas aí você pode, logo aqui na frente, ó, fazer a conversão desse DB Object para region para remover aí o problema. Beleza? Eu vou apagar aqui o do sólido, eu vou deixar o sólido suporte, porém a gente já vai colocar aqui no model ó, o nosso sólido da base. Ó. Então vem aqui sólido base, ó, dou um append nele e também adiciono isso aí na nossa transação. Então vamos lá, sólido base, vírgula true. Agora a gente já pode compilar e testar isso aí lá dentro do AutoCAD Civil 3D. A gente vai dar o nosso netload aqui, vamos carregar aqui o arquivo, tá? E aí a gente vai rodar o suporte 3D, né, o nosso comando. Então, clicando aqui em um ponto, ó, vou falar aqui a largura da base, vamos trabalhar em metros aqui, 0.45, exemplo, tá? A altura aí de 0.60, só para exemplo. O diâmetro aí do suporte, 0.60
a 0,5, sei lá, e vamos colocar aqui a altura do suporte como 2 metros, ó. Então, veja, ele já fez aqui o sólido para você. Então, trocando aqui, ó, para conceitual, você já vai ver o sólido aí da base, né? Agora a gente vai, então, subir a altura ali do suporte, beleza? Então, voltando aqui no código, ó, a gente vai fazer a mesma coisa aqui para o sólido do suporte. Então, a gente vai precisar criar o círculo, vou copiar isso aqui, ó, vou jogar aqui para baixo. Então, C base, na verdade aqui a gente vai chamar de C suporte, né? Esse C suporte, ele vai ter o seu center na mesma posição e o raio dele vai ser dim suporte, né? Então, dim suporte, ponto valor barra 2, ok? Depois disso a gente vai precisar então criar uma lista, né, de base aqui, ó. A gente vai criar a lista que é o dbObject. Então vamos chamar de lista suporte. Vamos colocar aqui o nosso C de suporte aqui dentro, ó. E aí a gente vai pegar aqui, ó, a nossa lista regions, né? Vamos só trocar aqui para a gente poder fazer a region agora do suporte. Então, lista base region suporte. E aqui a gente pega o lista suporte e passa aqui através do create from curves. Depois disso, a gente já pode então rodar a função aqui de extrude e fazer o append do outro sólido, né, aqui no model, ó. Então, aqui a gente vai trocar para lista base suporte. Isso aqui vira sólido suporte, né? Isso aqui a gente troca para dim altura suporte, tá? E aqui vai ser positivo, né? Ó. Então, esse trecho aqui, ó, ele vai ser o valor mesmo que a gente digitar. Então, vai ser um valor positivo. Depois a gente pega aqui o sólido suporte, joga aqui dentro e joga aqui dentro também na transação para ele poder fazer o append. Vamos compilar aqui, ó, e já rodar lá para a gente poder verificar. Carregando novamente lá a nossa DLL, a gente vai rodar aqui o comando, ó, suporte 3D, tá? Vou especificar um ponto aqui na tela, 0,45 de base, 0,60 aqui de altura. Vou jogar aqui o 0,05 ali do suporte, né, do diâmetro dele, e a altura de 2 metros, ó. Nossa, ficou bem desproporcional, mas aí é só você colocar as medidas corretas, beleza? Então funcionou aí perfeitamente a operação de extrude. Até o próximo vídeo.